Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje é o primeiro vídeo que eu tô tentando gravar pro meu canal do YouTube de psicologia, porque tem algumas coisas que eu quero falar que às vezes demoram um pouco mais de tempo e que eu gosto de explorar de uma forma um pouco mais extensa do que eu acho que é a questão do Instagram, né? Que é a única rede social que eu uso atualmente. O Facebook é simplesmente uma cópia do Instagram. E é um formato que eu já comentei com quem me conhece, com quem acompanha meu trabalho, que eu não curto muito, porque eu acho que às vezes acaba ficando bastante superficial, né? Então eu tô fazendo esse vídeo porque eu queria discutir um assunto que eu coloquei lá no Instagram tem alguns dias e acabei não conseguindo discutir. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá. Vou achar aqui, ó, o que eu queria falar, né? Então eu queria ler com vocês essa postagem, né, que eu tirei daquela página Renascimento do Parto, se eu não me engano. De repente tô falando bobagem, tá? Mas quem publicou esse vídeo, esse slide, né, esse post foi o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, que diz o seguinte: é impressionante como o julgamento parental, sobretudo de mães, é lucrativo. Segue a receita de sucesso. Faça vídeo julgando mães, falando que seus filhos parecem zumbis. Depois venda um curso para salvar essas mães. A galera abusa dos gatilhos de culpa sem dó nem piedade. E aí, gente, né? Tem várias coisas sobre esse post que eu acho importantes da gente falar, né? A primeira coisa é essa questão do gatilho que ele menciona no final, né? Gatilho de culpa, que são termos que o pessoal da publicidade, do marketing usam para ensinar pessoas a vender produtos e ou serviços. Eu já pesquisei um pouco sobre isso, porque afinal das contas, né, eu faço um trabalho no Instagram que, além de produzir conteúdo, em última instância, deveria servir para vender os meus serviços de psicoterapia. Mas eu esbarrei em várias dessas pessoas falando desses gatilhos e falando dessas questões, e eu não tô aqui para dizer que isso é necessariamente antiético. Eu acho que antiético é o uso que a gente faz disso. Mas existem vários tipos de gatilho que são usados, né? Tem uma história do gatilho de escassez, que é, sabe quando você entra no site para comprar uma coisa e aí fala assim: corra, só temos mais 3 no estoque. Isso é um gatilho de escassez. Se eu não comprar agora, eu vou ficar sem. Então eu preciso comprar agora, né? Só para dar um exemplo bem simplório, assim, eu não entendo muito disso, não sou especializada nessa área, então não vou falar. Mas para vocês entenderem que a galera do marketing explora isso, porque o trabalho do marketing é justamente criar um desejo de compra nas pessoas, né? Vender um produto, vender um serviço e etc. A grande questão aqui é que hoje a gente tem um boom de cursos virtuais, né? Que são muito legais, porque a gente pode aprender muito fazendo cursos virtualmente. Eu gosto, faço, né? Eventualmente compro algumas coisas. Mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está comprando. E aí eu queria falar justamente desse abuso que tem dessa culpa materna. Porque eu acho que a grande questão aqui é a gente se questionar justamente de onde vem essa culpa que a gente tanto sente. Vou dizer para vocês que hoje sinto muito menos culpa, quase nada, sendo muito honesta, mas já senti muita. Principalmente quando os meus filhos eram menores, principalmente quando eu estava envolvida em grupos e ou páginas de mães, porque tem sempre uma competição de meu filho fez isso, seu filho não faz, né? Sempre tem uma coisa de, mas eu dei chupeta, eu dei mamadeira, eu amamentei, aquelas, vocês sabem onde eu tô querendo chegar e já com certeza já passaram por isso. E aquilo me fazia muito mal, porque sempre me colocava num lugar de que eu estava fazendo alguma coisa errada, de que eu estava deixando a desejar e que eu ia irremediavelmente estragar meus filhos e o mundo acabou. Precisamos olhar para essa culpa que a gente sente, né? Por quê? Tem um texto de um livro, eu vou ler uns pedacinhos aqui pra vocês, por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui pro YouTube e não pro Instagram, tá? Desse livro aqui, ó, se chama Na Presença do Sentido. É um livro de psicologia, tá, gente? Ele nem é tão simples de achar, não. Eu lembro que quando a gente estava na faculdade, eu comprei essa cópia, por exemplo, usada, porque na época não tinha esse livro edição nova pra gente comprar, tá? Mas é um dos meus livros favoritos dentro da teoria de psicologia, né? Dentro da linha de psicologia que eu sigo. E
ele tem um capítulo inteiro que se chama Culpa e Desculpa. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque né, não vem ao caso, mas eu queria ler alguns trechos pra gente pensar juntas, tá? O que ele basicamente fala nesse texto é que, assim, a culpa aparece quando eu percebo que existe uma diferença entre quem eu fui e quem eu gostaria ou eu poderia ter sido. Então, quando eu percebo que tem essa diferença, que eu deixei a desejar de alguma forma, eu sinto culpa, porque eu acho que eu poderia ter sido melhor do que eu fui. Sabe? Quando a gente percebe que a gente pisou na bola, que a gente foi grosso, que a gente não deveria ter brigado, mas brigou, a gente fica com um sentimentozinho de culpa, né? E aí ele fala algumas coisas, né? Ele fala assim: começo a recuperar a integridade quando aceito que houve a falta, admito-a, como coisa que me diz respeito, ou seja, coisa minha, essa falta é minha. E posso ver que, se eu consigo sentir essa falta, é exatamente porque sou capaz de sonhar que eu poderia ser diferente. Quando sou capaz de perceber isso, aproximo-me da minha humanidade, cuja inteireza comporta tanto a falta como o desejo de que os sonhos se realizem. Então, eu só consigo perceber que eu tô culpada, eu me sinto culpada, que eu deixei a desejar, porque eu sei que eu poderia ser melhor do que eu tô sendo. E a gente sempre pode ser melhor, gente, né? Acho que a primeira coisa, uma das coisas que eu mais amei no estudo da psicologia, que fez muito sentido pra mim, foi a ideia de que, assim, a gente não tem que ser perfeita para os nossos filhos. Não temos. Sabe aquela coisa de todo mundo brinca, né? Porque a culpa é sempre da mãe. Gente, nós somos moldados pela nossa família. Não tem jeito, né? A gente sofre um impacto da criação que a gente teve, seja pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos cuidadores diretos ou indiretos, que podem ser os avós, podem ser uma babá, pode ser quem quer que seja. Da escola onde a gente estudou, da vizinhança onde a gente morou. Então, são muitas variáveis que a gente não tem como controlar. O que dá para controlar? O que eu faço com isso? E se eu tô me sentindo culpada, é porque talvez eu entenda que, poxa, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito diferente. E cabe a nós perguntar se a gente poderia mesmo. E se a gente acredita que sim, que a gente busque ajuda para chegar nesse lugar. A maternidade, ela pode ser extremamente solitária. Por mais que a gente tenha amigas, por mais, né, fica esse lugar idealizado da maternidade, que a gente não pode falar mal da maternidade, que a gente tem que achar tudo na maternidade lindo, que tudo na maternidade tem que ser fácil. E a maternidade é também um lugar de muitas perdas. Perda da nossa identidade de antes de ter filho, perda da identidade ali do casal que precisa se reencontrar. Várias questões estão envolvidas aqui. Mas buscar a solução para essa culpa num cursinho rápido, numa fórmula mágica, não faça isso aqui, essas 10 coisinhas da lista, gente, a gente adoraria, né? Eu brinco com todo mundo, assim, gente, eu queria muito uma pílula mágica que eu não tivesse que fazer exercício e eu ia ficar sarada e linda só tomando a pílula mágica. Não inventaram ainda, né? Então eu vou ter que criar coragem e ir pra academia, que eu não criei ainda, tô enrolando, né? Mas tem um outro trecho que eu queria ler para vocês, que é muito, muito, muito bonito. Eu sempre me emociono, né? Você percebe que algumas atitudes do seu filho estão preocupantes e que seria bom se ele modificasse certos comportamentos. Como mostrar isso para ele? Se você simplesmente disser que aquilo é errado, o que fica é apenas a oposição entre a sua opinião e a dele, entre o que você acha certo e o que ele acha bom fazer. É preciso sentar, conversar, e isso demanda tempo. Às vezes, é preciso contar algumas histórias, hábito que vem se perdendo, pois sempre há alguma história que ajuda a compreender as coisas. Isso também exige tempo, paciência. É importante conversar, procurar, prestar atenção e estar honestamente aberto até para mudar de ideia. Se seu filho é adolescente, pode acontecer que, após meia hora de conversa, você se pergunte: mas por que mesmo ele está errado?
Aí então é hora de dizer: amanhã continuaremos a conversa. Ir para a cama e pensar onde está o erro que de repente sumiu. A gente não precisa estar certa o tempo todo. Tá tudo bem a gente errar. Tá tudo bem a gente dizer para os nossos filhos: olha, acho que você tem razão nisso aí. Eu acho que eu vou ter que pensar nesse assunto porque eu acho que talvez eu mude de ideia. Não tem problema nenhum da gente fazer isso. Agora, essa é uma construção que eu só consigo fazer se eu estiver muito segura da minha maternidade, da pessoa que eu sou, do meu relacionamento com esses meus filhos. Porque senão vira uma briga de poder. Quem quer estar mais certo, quem quer impor mais a sua vontade, vira a ordem pela ordem, sabe? Vira a imposição pela imposição, porque eu sou sua mãe e eu mando. Ele vai obedecer? Talvez ele não tenha escolha, né? Mas ele vai te respeitar? Não sei. Então, acho que a gente precisa questionar, porque várias vezes já aconteceu de a minha, né, da minha filha falar alguma coisa pra mim, eu ter que parar e falar assim, verdade, eu não sei mesmo, eu acho que você tem razão. E tá tudo bem, né? E o nosso relacionamento é ótimo, e a gente conversa, e eu admito quando eu tô errada, o que faz com que ela também pense antes de falar as coisas, né? E a gente consiga ter um relacionamento de mais comunicação. Bom humor também sempre ajuda. Lembro-me de que certa vez eu estava no colégio com os meus amigos, num fim de tarde, sentado com o pé em cima da carteira. Chegou o vigilante e disse: escute, gente, posso apagar a luz? Perguntei: uai, por quê? E ele disse: porque pode passar alguém por aqui e, com a luz acesa, vai ver você com o pé na carteira e você vai levar uma bronca. Esse jeito enviesado de chegar não só me fez tirar o pé de onde estava, como fez todo mundo rir. Teria sido mais rápido se ele tivesse dito: tira o pé daí. Mas, do seu jeito, ele nos ensinou mais. Aquele homem era vigilante de recreio. Ele nos permitiu compreender o que significa a difícil tarefa de ser vigilante da liberdade. Então, é o que eu estava falando. Não é a ordem pela ordem. A gente pode fazer isso e a gente faz isso muitas vezes? Faz. Mas tem alguns momentos em que, se a gente consegue explicar o porquê, a gente consegue estabelecer um relacionamento melhor. Isso quer dizer que o adolescente vai aceitar tudo que a gente fala? É claro que não, gente. Né? A gente quer fazer tudo do nosso jeito, tudo no nosso tempo, tudo na hora que a gente quer, só as coisinhas gostosas eu também quero, né? Só que nós somos adultos e a gente sabe que isso não é possível. E aí a grande questão é justamente como é que a gente encontra um jeito de se comunicar com esse adolescente que faça com que ele perceba que aquilo é importante, que aquilo tem um significado e que eu não tô brigando com ele só porque eu tô a fim de mostrar que eu mando. Por isso que eu também sempre falo para os pais de adolescentes que me procuram: escolham suas batalhas. Porque tem coisas, gente, pelas quais não sei se vale a pena brigar. Tem os valores da família que são inegociáveis, e esses valores precisam ser discutidos e apontados e explicados, e não é desse jeito, ponto final, e acabou. Agora, existem coisas que talvez a gente possa flexibilizar, né? E por fim, olha só. Quando falta paciência para escutar, para compreender, corremos o risco de partir diretamente para punições que não vão ajudar em nada nosso filho. Vou exemplificar com um caso. A família vai para a casa de praia e, ao chegar lá, a primeira providência é avisar as crianças que elas não podem ir sozinhas à praia. E a primeira coisa que acontece é o desaparecimento de 2 crianças, o que deixa os adultos muito aflitos. Algum tempo depois de muita procura, alguém encontra os 2 irmãos, de mãos dadas, vindo da praia. Obviamente, a maiorzinha, de 3 anos, leva a maior bronca. O pai diz a ela: você sabia que isso não pode fazer. Papai já falou que não pode, que é errado. Por causa disso, agora você vai ficar sentada na rede sozinha, de castigo, para pensar no que você fez. Passado um tempo, alguém escuta a menina repetindo várias vezes: não pode, porque não pode, porque tá errado.
fala como se procurasse entender. Quando esta pessoa vai lhe perguntar o que realmente aconteceu, ela conta que tinha ido buscar o irmão menor que, por ser pequeno, não sabia que não podia ir sozinho à praia. Não tinha havido tempo para ela explicar e para o pai compreender. Em seguida, quem se sente culpado é o pai. Por isso, ele volta para esclarecer seu engano e conversa com a filha. Papai, naquela hora que pôs você de castigo, estava muito aflito e preocupado, porque vocês tinham sumido. Ficou nervoso, irritado e não conseguiu ouvir você e você contar o que tinha acontecido. Agora, vamos combinar uma coisa. Quando o papai começar a dar uma bronca sem ouvir você, você diz: pare, pai, deixa eu falar. Daí, você conta o que aconteceu e nós vamos conversar. Essas combinações precisam ser mantidas, mesmo quando, na adolescência, essas conversas se tornam mais complicadas e precisam ainda de mais paciência. Esse exemplo lembra que, como pais, não só lidamos com as culpas e os enganos de nossos filhos, mas também com os nossos, quando somos injustos. Não é sempre que somos exatamente os pais que desejamos ser. Às vezes, nos sentimos culpados por isso, mas só podemos sentir culpa porque queremos ser integralmente o pai e a mãe que sonhamos ser. Esse livro realmente me emociona, todos os textos são lindos. E o João Augusto Pompeia e a Billy Sapienza, assim, eu acho que eles conseguem passar de uma forma muito bonita a nossa humanidade. Nós, mães e pais, nós erramos, nós vamos errar, isso é inevitável, não existe uma fórmula mágica para que a gente não erre, para que a gente não cometa erros. Então, se quando você está participando desses grupos, ou quando você está seguindo uma página, ou você começa a ver anúncios na sua timeline ali, de seu filho não come, seu filho não dorme, seu filho isso, seu filho aquilo, né? E você imediatamente se sente culpado, seu filho está muito tempo na tela, seu filho... É preciso olhar o que de fato eu acredito que eu poderia melhorar e buscar essa mudança. Mas essa mudança, gente, ela é muito mais interna de quem a gente é, de como a gente compreende o mundo, de como a gente foi criado até aqui, né? Do que simplesmente compre um cursinho e aprenda 3 ou 4 técnicas. Sempre dá para aprender alguma coisa, né? Mas não trazer para você culpas que são baseadas em valores que não são seus. Então, vou dar um exemplo, né? Aqui em casa, felizmente, assim, os meus filhos pegaram a fase das telas quando ainda tinha pouca coisa, né? Então, assim, eles tinham alguns joguinhos ali no iPad. Na verdade, a minha família deve lembrar. Acho que todos os tios tinham algum joguinho das crianças instalado no celular, porque era o que tinha para jogar, né? Mas eles nunca foram muito de tela, né? Mas tem dias em que eles passam, sei lá, o dia inteiro jogando videogame. Só que videogame aqui dentro da nossa casa, ele tem um outro lugar, ele tem um outro entendimento, ele tem uma outra questão que eu posso falar, né, que quem conhece meu trabalho já sabe, mas que eu posso falar, né, em outros contextos. Na verdade, eu vou criar um canal aqui do YouTube só para falar sobre games, então eu acho super importante a gente ter essa conversa, mas não dá para eu trazer para mim, e aí aqui eu tô falando enquanto mãe, tá? Não dá para eu trazer para mim coisas que são valores para outras famílias. Então, por exemplo, a nossa família é uma família não religiosa. Nós não frequentamos a igreja, nós não frequentamos nenhum culto. Então, para nós, não existe uma questão de, nossa, meu filho não quer ir ao culto comigo, que é uma coisa que é bastante comum nas famílias que são religiosas, né? Então, a gente precisa entender o que faz sentido para nós, para nossa família, né? Quais são os nossos valores, e a partir daí, buscar melhorar aquilo que a gente acredita que pode ser melhorado. Não dá pra gente ficar nas fórmulas prontas da internet, seja do que quer que seja. Até a questão de pesquisa, né? Então, claro que tem pesquisas sobre o desenvolvimento humano, por isso que a gente também tem que saber quem que a gente está seguindo, tá? Muita gente falando sobre filhos que não tem filho, então a gente precisa, né, olhar para isso. Eu me lembro disso muito claramente na faculdade, né? Os professores falando sobre criação de filhos, e eu só pensava assim, espera ter o seu se você quiser, né?
Porque assim, não é que um profissional que não tem filhos não pode falar sobre ter filhos. Porque senão a gente, né? Então, assim, um médico que cuida de diabetes teria que ter diabetes? Não, não faz sentido, tá? Mas quando a gente passa por alguma coisa, a gente tem mais subsídio para falar sobre ela. Então, se eu sou mãe, se eu tenho filho, eu tenho uma noção do que é, né? Eu sei como é ter filhos. Então, fica um pouco mais fácil de eu poder falar sobre isso. Enfim, acho que eu me estendi pra caramba. Eu nem tô vendo quanto tempo de gravação tem. Depois vocês me contem, né, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês ficaram com dúvidas. E queria deixar claro que, assim, eu não tenho fórmula pronta. Não tenho, olha, faça isso que vai ser sucesso. Porque não é assim que funciona. Se fosse assim, tava muito fácil. Se fosse assim, tava todo mundo bem. Se tivesse um livrinho de instruções, faça assim que vai ser sucesso. Se você tem 2 filhos como eu tenho, você sabe que o que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. Então, não tem manual de instrução e eu não tô aqui para dar instrução para ninguém. Tô aqui para trazer esses temas para a gente pensar, para a gente refletir. Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, só deixar aqui, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. É isso. Até a próxima.